Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados ou acontecidos na época de Páscoa, no dia de Páscoa, enfim. Ah, Espero que vocês estejam ou tenham tido, né, uma linda Páscoa, um ótimo dia aí de Páscoa com esperanças renovadas, certo? Renascimentos de vários tipos e vamos aos relatos de hoje. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Combinado? Então, bora para os relatos de hoje e o primeiro é este daqui. O meu anjo da guarda me salvou. É uma moça que nos conta, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana e o que eu vou contar aconteceu comigo e é 100% verídico. Era o ano de 2011. Eu morava em uma cidade do interior do Espírito Santo e era época de Páscoa. Eu tinha 10 anos e era uma criança muito medrosa, pois desde pequena eu tinha paralisia do sono e visões de vultos. Sendo assim, eu dormia com a minha mãe em seu quarto quando meu pai não estava em casa. Ele era representante comercial. Porém, quando dormia sozinha no meu quarto, eu levantava à noite e ia dormir com os meus pais porque eu ficava com medo. Em uma noite que o meu pai estava em casa, eu fui dormir no meu quarto, sozinha e com muito medo. Durante a noite eu acordei e, como era de costume, iria para o quarto dos meus pais para dormir com eles. Mas nesse dia, em especial, uma voz falou comigo nitidamente, dizendo assim: "Não precisa ter medo." E eu voltei a dormir instantaneamente. Na manhã seguinte, vimos que nossa casa tinha sido assaltada. O ladrão roubou muitas coisas, inclusive o meu relógio Champion. Meu relógio Champion de trocar a pulseira, que estava no meu quarto, em cima da minha escrivaninha. Como moramos em uma cidade pequena, ficamos sabendo de outras casas que foram furtadas também. E o ladrão foi apelidado de Homem-Aranha por subir muros e entrar em casas altas para roubá-las. Peraí, gente, esse ladrão estava andando dentro da sua casa enquanto vocês dormiam. Ele entrou no seu quarto enquanto você dormia, porque o relógio estava na escrivaninha e sumiu. Então, bom, vamos continuar aqui. Eu tenho certeza que a voz que eu ouvi não foi minha imaginação, pois isso só aconteceu nessa ocasião em especial. Eu lembro disso como se fosse hoje e tenho certeza que aconteceu. Para mim, o meu anjo da guarda me salvou, ele me protegeu e me fez dormir aquela noite sozinha. Eu fico pensando, Ana, e se eu acordasse, saísse do meu quarto e me deparasse com esse ladrão? O que poderia ter acontecido? Eu sou muito grata a ele até hoje e sempre lembro dessa situação com muito carinho e gratidão. Então, imagina, ela ia levantar, o ladrão ia estar no meio da casa dela, ela podia se deparar com ele, gritar e vai saber ele, no susto, também poderia, né, falar, opa, me viram, agora já sabem quem sou eu e não sei o que. Aí o negócio já ia, vai saber o que podia acontecer. Então, como era um ladrão que furtava, que entrava, pegava escondido e saía, a voz sabia, fica só quietinha aqui para nada de pior acontecer. E você acha, a única vez que isso aconteceu foi no dia que o ladrão entrou? Fala se não é uma proteção divina realmente. Não é coincidência, gente. Não é coisa da cabeça dela. É proteção. Que legal. Próximo relato aconteceu na Páscoa. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana e assombrados. Esse relato se passa comigo e com meu irmão mais velho, em 2019. Nós moramos numa cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, com pouco mais de 4 mil habitantes. Na época de Páscoa, sempre vamos à cidade vizinha comprar ovos de Páscoa. Para os meus sobrinhos e os dele. Peraí, o irmão, né? Meu irmão mais velho, tá. Vamos comprar ovos de Páscoa para os meus sobrinhos e para os dele. É isso? Pois é mais barato na cidade vizinha do que onde a gente mora. Nós saímos de casa por volta das 5:30 da tarde para irmos à cidade vizinha. Nesse dia acontecia uma subida ao monte
que aqui chamamos de procissão. No caminho, nós passamos por vários carros. A entrada estava muito movimentada, já que carros de outras cidades ao redor também estavam indo para essa procissão. Chegamos na cidade, compramos os ovos de Páscoa e comemos pastéis em uma lanchonete. Eu já estava morrendo de fome. Eu estava grávida do meu segundo bebê e paramos para poder comer alguma coisa. Na volta, estávamos contentes e falando sobre como tínhamos economizado na compra dos ovos. E na volta também, ao descer para a nossa cidade, deu aquela vontade de fazer xixi. E eu não aguentava mais segurar, grávida ainda, né? Então falei para o meu irmão parar o carro que eu precisava muito fazer xixi. E assim ele fez. Eu desci, me agachei ao lado da minha porta mesmo do carro e fiz rapidinho. Quando voltei para o carro simplesmente não pegava mais. Ana, imagina o meu desespero, parada na estrada, o carro todo apagado, lembrando que já devia estar escuro, né? Porque se eles saíram de casa para ir para lá às 5:30 da tarde, na hora que eles estavam voltando, provavelmente já era noite. O carro todo apagado, ele não acendia a lanterna, nada. E se não bastasse, começamos a escutar um barulho que parecia ser um trem chegando. Como assim? Mas tinha trem ali? Ana, a estrada que estava até então movimentada simplesmente não passava uma alma viva para nos ajudar. E aquele barulho de trem estava cada vez mais perto. Nós olhávamos para trás e não tinha nada, nenhum farol, nada. Foi quando o carro começou a tremer e aquele barulho de trem se intensificou. Nós olhávamos até para o céu, porque naquela altura achávamos até que estávamos sendo sugados por uma nave alienígena, não sei. O carro tremia e nada de dar partida. O medo tomava conta. Era como se o carro estivesse deslizando para o lado. E do nosso lado havia uma pirambeira, que é uma plantação inclinada de café. E nós sentíamos a todo momento que o carro ia cair ali. E aquele barulho de trem atrás, chegando cada vez mais perto. As portas não abriam e o desespero tomava conta. Vocês estavam dentro do carro? Trancados porque nem as portas abriam? As portas não abriam e o desespero tomava conta. Ana, eu estava grávida. E a essa altura eu já pensava na minha filha que estava com o pai e nesse meu bebê que estava a caminho. Eu já estava com 6 meses de gestação e não ia nem conhecer o meu filho. Quando do nada o meu irmão consegue dar a partida, mas o carro não saía do lugar. Era como se ele estivesse sendo segurado por alguma coisa. Alguma coisa segurava o carro. As rodas giravam, mas o carro não saía do lugar. Não se mexia. Eu estava em pânico. O meu irmão, que até aquele dia não acreditava nessas coisas, estava pior do que eu, desesperado. Quando do nada o carro se solta e saímos de uma vez, na arrancada. Isso tudo parece ter durado horas, mas tinha se passado apenas alguns minutos. Na volta, estávamos pálidos e tremendo muito. Nem vimos quando chegamos na casa da minha mãe. Eu só sei que eu não sei o que foi, mas nunca mais quero passar por isso. Ana, na nossa cidade não tem nem ônibus direito, imagina um trem numa rodovia. Então, peraí. Hipóteses. Abdução. Abdução não, realmente algo extraterrestre, alguma nave que poderia estar fazendo esse barulho que você identificou com o som de um trem. E por isso o carro tremendo, e por isso o carro não ligava, porque existem relatos, vários relatos até, de carros que param no meio da estrada, não ligam mais, não acende, eles têm essa pane elétrica e de motor, não liga. E tem alguma coisa ali tentando abdução, tentando levar o carro, vai saber. Outra, o carro tremer. Então, será que alguma coisa realmente estava tentando tirar ele dali? Ela disse que até que parecia que ele deslizava para o lado, alguma força puxando ele. Realmente, extraterrestre, sei lá o quê. Meio que o tempo parar ao redor, porque não tinha mais carro, não tinha nada mais passava ali, alguma coisa do tipo. Ela não relata lapso de tempo, mas
apesar de falar que pareciam horas, mas é que às vezes a gente fala isso que foram só minutos, mas pareceram horas, uma força de expressão para dizer que, né? Agora, não sei se realmente pareceram horas, eles ficaram muito tempo ali, mas passaram só se foi um lapso de tempo, entendeu? Outra coisa que eu penso é deles terem ido para outra dimensão, num local onde não tinha mais ninguém, né? Sabe aquela clássica ida para outra dimensão que tinha carros passando na rua, de repente não tinha mais nada, não tinha ninguém. De repente, nesse outro lugar havia um trem se aproximando e a trepidação é o que fazia o carro balançar. De repente, por estar nessa outra dimensão, nesse negócio vai, não vai, é daqui, não é daqui, o carro para de funcionar, que tem alguns relatos também, assim como GPS, celular, não funcionam. E aí, de repente, voltou. Então, o que será que aconteceu? Será que eles foram para uma outra dimensão? Ou será que eles estavam ali quase sendo abduzidos por algo extraterrestre? Deixem as suas opiniões, ok? E se tem uma história parecida, conta pra gente. Próximo. Pique-esconde no escuro. Gato Mia? Esse negócio não dá certo, não. Isso aí tenho meu medo até hoje de brincar disso. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana. Sou de São Paulo, capital, e quero relatar algo que aconteceu comigo quando eu tinha lá pelos meus 7 anos de idade. Pois bem, era o quê? Época de Páscoa, e a nossa igreja comemora muito esse dia, já que somos evangélicos. Depois do culto, eu iria passar na casa da minha amiga e assim eu fiz. Eu e mais 3 amigas minhas fomos juntas. Ficamos conversando e assistindo filmes por horas, quando notamos que já era muito tarde. Eu não poderia voltar para casa sozinha, então liguei para minha mãe e avisei que eu dormiria ali, naquele dia, na casa da amiga, acho. E assim foi. Ficamos lá, brincando e conversando, então uma das minhas amigas falou para brincarmos de algo novo, algo que ela tinha visto na internet. Ficamos curiosas e ouvimos a sua explicação. Era basicamente um pique-esconde, ou como chamam hoje em dia de esconde-esconde, só que no escuro. Ficamos receosas de brincar, mas acabamos aceitando. Então ela apagou a luz e virou-se para a parede e começou a contar enquanto nós teríamos que correr. Lembrando que estávamos no quarto dos pais dela, já que era o maior quarto. Ela parou de contar e a brincadeira começou. Nós nos esbarramos, nos esbarrávamos e ríamos, até que eu parei uns segundos para respirar e olhei para um espelho que ficava atrás da porta, que quase não era visto. Mas, já que tínhamos fechado a porta, agora ele era visto claramente. A única luz que vinha era da sala, que passava por debaixo da porta. Eu olhei para o espelho e reparei uma silhueta que parecia estar atrás do guarda-roupas. Mas ignorei, também não contei a ninguém e continuamos brincando. Durante a correria, ouvi uma das minhas amigas cair. Eu e as demais rimos, mas logo paramos quando ouvimos ela gritar e chorar alto, como se tivesse sentido dor mesmo, e aí eu corri para acender a luz. Foi quando eu vi algo assustador. A minha amiga estava com metade do corpo para baixo da cama e uma mão negra com unhas enormes segurava os seus pés, a puxando mais ainda. Eu corri para puxá-la de volta e com as 3 juntas conseguimos fazer com que aquela coisa soltasse. Nós nem pensamos em olhar debaixo da cama. Saímos correndo do quarto. A minha amiga estava pálida e chorava muito. Quando olhamos para os seus pés, vimos claramente as marcas das mãos daquela coisa. Esperamos ela se acalmar para nos contar o que aconteceu. Quando ela já estava no 10º copo d'água, ela desabafou, dizendo assim: Meninas, eu estava correndo quando algo puxou a minha calça. Aí eu parei. Achei que algo havia prensado a calça. Mas então uma mão saiu debaixo da cama e puxou os meus pés, fazendo com que eu caísse com tudo no chão. Nós oramos 3 vezes e fomos dormir no quarto da irmã dela. Mas quem disse que a gente conseguia dormir? No dia seguinte, falamos tudo o que aconteceu para a mãe dela, que não ficou nem um pouco surpresa. Ela apenas nos falou a clássica frase: foi só um pesadelo. Já que éramos pequenas, né? Anos depois eu fiquei sabendo que a mãe dessa garota fazia trabalhos
Por isso, atraía energias negativas para dentro de casa. E vai saber que tipo de trabalho, né? E essas coisas atormentavam a família dela, de fato. Inclusive, a filha mais nova, também minha amiga. Peraí, atormentava a família, atormentava inclusive a filha mais nova também, que era minha amiga. A menina que caiu lá não era a que morava na casa, mas a que morava na casa também era atormentada por alguma coisa, é isso? E esse foi o meu primeiro relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, credo! Mas debaixo da cama, uma mão dessa e puxar pra debaixo da cama, gente. A gente quer pensar que isso é coisa de filme, mas às vezes chegam uns relatos que tem uns negócios debaixo da cama. Ai, ai. Todo mundo comprando cama box aí pra não ter debaixo da cama. Fala, quero ver você entrar debaixo da cama agora, que agora não tem. Aí ele faz que nem o Fred Krueger, né? Entra no colchão. Porque vocês lembram de um filme? Eu não esqueço dessa cena. Que era moda, eu acho, nos anos 80, colchão d'água. E aí tava lá o casal no colchão d'água e de repente, a hora que olha assim dentro do colchão... É o Fred Krueger que saía do colchão, ele unhava assim o colchão ou tinha uma pessoa morta dentro do colchão? Alguma coisa assim. Era uma coisa desse tipo. Eu lembro do colchão d'água e tinha alguma coisa lá dentro. Ai, ai. E era um filme do Fred Krueger. Não, credo, não. E lá, ia. Bom, próximo relato. Minha vizinha só queria uma missa e o perdão de Deus. E é uma moça que nos conta. Deixa eu tomar um gole d'água, já que eu trouxe água hoje. Não, esqueci, vou tomar água. Beleza. Olá, meus queridos. Estou aqui de novo com mais um relato da avó Dalva. Lembram? Agora quem conta é a minha avó. Então a avó Dalva contando. Essa história é bem velha. Minha mãe que me contou. Ela presenciou isso quando tinha uns 10 anos de idade. Minha mãezinha, já falecida, viveu até os seus 99 anos. Eu tenho muito orgulho da educação que eu tive, mesmo ela sendo tão rígida conosco. Nós crescemos e nos tornamos pessoas de caráter. E minha memória, mesmo eu já sendo velha, é boa, viu? A minha mãe me contou que quando criança eles moravam numa casinha feita de bambu e barro. A vida era bem difícil para eles, mas com a graça de Deus sobreviveram. Eis a prova da velha que aqui se encontra. Ao lado dessa casinha que minha mãe morava com seus pais, logo ao lado tinha outro barraquinho. Dona Nete que morava lá. Ela vivia de lavar roupas para fora e também da lavoura. Seu marido, Nereu, bebia muito. Bebia ao ponto de agredi-la todos os dias. Eu acho que Deus foi até justo por não ter dado filhos a eles. Imagina se ela já apanhava, imagina se tivesse filhos. Pois bem, um belo dia, Nete estava muito cansada e tinha lavado muita roupa. Ainda tinha colhido muito pêssego na fazenda de seu marido, na fazenda em que seu marido trabalhava. Sim, ele ainda a obrigava a terminar seus afazeres e ir lá para ajudá-lo. Menina nova, né? Casou cedo, era escrava do maldito marido. Voltando aquele dia, ela bateu na porta da minha mãe e perguntou se ela tinha melado, porque já estava na hora do seu marido chegar e ela precisava fazer um bolo. Meus avós já estavam chegando em casa e viram a situação de Nete. Meu avô ainda disse: menina, volta para casa dos seus pais. Você tá toda lenhada, tá com o olho roxo. Isso não é vida, não. Se tu quiser, nós te esconde aqui. Olha só. E ela respondeu: não, senhor, muito obrigada. Eu casei com um homem bom. Ele vai melhorar. É só uma fase ruim. E meu avô disse: melhorar, menina? De que jeito? Você toma uma coça por dia. Pensa bem. Aí a gente vê que quando a pessoa às vezes está dentro, ainda acredita que a pessoa é boa. Vai saber, não é só a agressão física. Imagina o quanto ele não falava para ela ter essa distorção também. Bom, Nete, sem graça, pegou o melado, agradeceu e se foi. Naquela madrugada, minha mãe e os meus avós acordaram com um cheiro muito forte de fumaça. Meu avô abriu a porta correndo e viu que o barraco de Nete estava em chamas. Não se ouvia nada, nenhum grito. Os outros vizinhos começaram a chegar para ajudar, até que pela manhã só tinha fumaça e um caco de casa.
Minha avó e outra vizinha gritavam por Nete e nada. Até que seu marido apareceu, bêbado, subindo o morro. Meu avô, então, já bem nervoso, gritou: "Ô seu porcaria! Tua casa pegou fogo e a Nete sumiu!" E o marido disse: "Sei dela não, deve ter posto fogo aí pra fugir, aquela ingrata." E meu avô disse: "Tu é cabra macho, né? Seu covarde, bora ajudar a procurar sua mulher, seu miserável." Então o homem ouviu, sentou no toco de madeira e voltou a beber. Como a casa estava ainda cheia de fumaça, foi difícil entrar. Mas mesmo assim a minha mãe adentrou o que restava daquele barraco. E infelizmente, lá estava o corpo carbonizado de Nete. Que tristeza! Ela estava ajoelhada, agarrada com o seu santinho, desses de madeira. Foi tudo muito triste. Seu marido simplesmente sumiu. Nete era tão pobre que nem sua família quis vir ao seu enterro. O padre da cidade acabou aceitando fazer o seu enterro por caridade. Se queimaram todos os seus documentos, nem sobrenome nós sabíamos. Ocorreu o enterro, minha avó e poucos vizinhos prestaram suas últimas homenagens à tão sofrida Nete. Pela experiência do meu avô, ele logo deduziu. Ela acendeu a vela e dormiu ajoelhada, e o vento deve ter derrubado a vela. E nos dias seguintes, realmente acharam um toco de vela perto da janela. Foi um acidente terrível. E o marido sumiu no mundo. Passou 6 meses e o dono da fazenda, que era proprietário das terras onde até os meus avós moravam, mandou fazer outro barraco. Sim, onde Nete tinha morrido, para outra família entrar. Era um casal e 2 filhos. Bom, o tempo passou, minha mãe fez amizade com os novos vizinhos e a vida foi tocando. Quando em uma noite dessa de muita chuva, meus avós e minha mãe ouviram gritos. Os gritos vinham dos novos vizinhos. Meu avô se levantou e foi lá saber do que se tratava, né? O homem que morava lá já estava de pé na porta, todo assustado, e começaram a conversar. O vizinho disse: "O senhor não sabe, tinha uma mulher aqui no pé da nossa cama, toda molhada." E meu avô: "Ai, credo em cruz, que é isso, homem?" E o vizinho disse: "Ela olhava para nós e do nada sumiu." E meu avô falou: "Você bebe, homem de Deus?" E o vizinho falou: "Não, senhor, não bebo não, eu juro." Bom, a família se acalmou e os dias foram normais. Até que minha mãe estava pendurada no pé de pitanga quando ela vê a Nete. Isso mesmo, olhando para ela. Minha mãe me contou que nem deu tempo, saiu pulando do galho e ainda se ralou toda. Chegou em casa e contou para minha avó, que claro, ficou meio assustada, né? E disse: acho que a avó dela disse, né? "Tu tá vendo coisa, deixa a Nete descansar em paz." E a minha mãe falou: "Eu vi sim, era ela, tava lá toda molhada, eu juro." E minha avó falou: "Cê, vai tomar um banho e larga de besteira." Bom, ao passar dos dias, outras pessoas também falavam que viam a defunta. Então minha avó foi onde a Nete lavava roupa. Era uma cachoeira que muitas lavadeiras usavam para lavar suas roupas. E a minha mãe, escondida, foi atrás para ver o que a sua mãe foi fazer lá. Quando do nada ela vê sua mãe falando sozinha. Isso mesmo, ela falava e falava e falava. Quando já era tarde, o meu avô chegou em casa e minha mãe, que não era besta, foi deitar mais cedo para ver se ouvia alguma coisa. E segue a conversa dos pais dela, que ela ficou de butuca para ouvir. "Ô, meu velho, já sei como a Nete morreu." E meu avô falou: "Queimada, uai?" E a minha avó falou: "Não, ela tirou a própria vida." E aí derrubou Aí minha avó derrubou a última garrafa de pinga em seu copo e foi pra... Não, peraí. Isso foi... Continuou falando. A minha avó falou o seguinte: não, ela tirou a sua própria vida. Seria a explicação de como ela tirou a vida? Seria isso? Derrubou a última garrafa de pinga em seu corpo. Ah, tá.
O que ela teria feito? Ela pegou a última garrafa de pinga que tinha na casa, que provavelmente era do marido, que bebia muito. Ela pegou a pinga, jogou no corpo e foi para perto da vela para pegar fogo. E meu avô falou: credo, como que tu sabe disso, mulher? Tá doida? E a minha avó disse: não, ela que me contou. Eu a vi na cachoeira, triste e arrependida. Ela me pediu para rezar uma missa para ela. E meu avô falou: mulher, o que ela fez não tem perdão, você não sabe? Larga disso. E a minha avó falou: ela se arrependeu na última hora, homem. Por isso se agarrou ao santinho dela. Eu vou mandar fazer a missa, eu acredito nela e vou resolver isso. E meu avô falou: bom, se tu tá dizendo, porque todo mundo tá vendo o espírito da pobre. Se for verdade, ela vai descansar, né? Então a minha avó procurou o padre e não contou o que a sua amiga tinha feito. E a missa foi feita um mês depois. Minha mãe conta que minha avó ficou aliviada e com um pouco de medo de ter mentido pro padre também. Mas que jeito tinha, né? Só sei que o tempo passou e nunca mais ninguém viu a falecida Nete. E numa manhã de domingo, época de Páscoa, minha mãe conta que quando se levantaram, era um domingo de Páscoa, né? Quando se levantaram para ir para a igreja, quando abriram a porta, lá estava um cesto enorme, cheio de pêssegos. Lembra que lá no início eu contei que a Nete colhia pêssegos? Pois então, foi o jeito que ela veio agradecer a minha avó e mostrar que estava em paz. A minha mãe sentiu uma paz tão grande, teve certeza que a Nete estava agora com Deus. Minha avó, como era durona, pegou a cesta e foi pro quarto chorar. E assim terminou a história de Nete. Entendi. Ela já estava farta de tudo aquilo, não conseguia deixar ele, porque às vezes muitas vezes, né? Se sente incapaz de conseguir seguir sem alguém. E ela fez isso, mas depois se arrependeu mas já não tinha mais jeito. Que triste. Mas que bom que alguém conseguiu uma comunicação e o espírito explicou, pediu, porque estava precisando dessa oração, sei lá, né? Dessa luz, dessa ajuda e conseguiu ser ajudado. Próximo relato, a visão. Deixa eu chegar mais perto do microfone aqui. Tudo certo. Ok, a visão. Vamos ver do que se trata. É um moço que nos conta. Oi, Ana, pensei muito antes de enviar esse relato porque envolve muito o mundo espiritual. Mas é aqui mesmo que você tem que mandar quando envolve muito o mundo espiritual. Este é o lugar. Bom, tudo isso aconteceu em 2012, na cidade em que minha irmã mora. Era o quê? Um domingo de Páscoa. E fui passar o fim de semana com ela. E como somos evangélicos, fomos normalmente ao culto e sempre que ia, eu via uma moça que quando oravam por ela, ela sempre caía, mas não manifestava nenhum espírito nem nada. E isso sempre me deixou intrigado. Acabou o culto e fomos jantar na casa da sogra da minha irmã, porque crente não bebe, mas come que é uma beleza. Na hora de ir embora, estávamos no carro e perguntei para a cunhada da minha irmã o porquê disso acontecer com aquela moça. Na mesma hora subiu aquele arrepio e o clima pesou. Para variar, era por volta da meia-noite e pouquinho. O carro freou com tudo e ela começou a chorar. E eu não entendendo nada, fechei os olhos e quando fechei, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu vi claramente uma parede verde água com uma estante de madeira podre e uma imagem que eu nunca tinha visto na vida. Uma mulher de vestido vermelho com uma faixa azul de cada lado. O vestido vermelho com uma faixa azul de cada lado, com as mãos abertas. Aí eu abri os olhos e não entendi nada, né? Pra mim foi coisa assim de segundos. Mas a minha irmã disse que foi mais de 5 minutos de olhos fechados, clamando por misericórdia. Ele ficou mais de 5 minutos com o olho fechado, clamando por misericórdia, é isso? Então eu não contei nada do que tinha acontecido, da visão que eu tive, porque pra mim era, sei lá, loucura da minha cabeça. Então a irmã do meu cunhado falou pra irmos à casa da moça na mesma hora.
eu não queria ir, porque eu sou muito medroso com essas coisas. Chegamos lá, ela morava numa casinha simples, no final da rua, onde do lado só tinha mato. Quando ela chamou a moça, ouvimos uma voz do meio do mato dizendo: ela não tá aí. Aí que eu arrepiei mesmo, eu queria ir embora. Nisso ela saiu de lá, atendeu alegre, mas viu o rosto de todo mundo, né? E chamou a gente para entrar. O clima pesado era perceptível. Quando entro na casa, vi a parede verde água e a estante velha lá, igual da minha visão. E um detalhe, eu nunca tinha ido lá. Então, contei para minha irmã o que eu tinha visto e ela disse que tinha sido uma visão. Nós explicamos o que estava acontecendo, oramos pela família e quando íamos embora, resolvi perguntar a ela se tinha alguma coisa que a afastasse de Deus. E ela respondeu que tinha, o futebol. Que por muitas vezes trocou a igreja pelo futebol. Foi quando ela pegou o uniforme do time, que era azul com 2 faixas vermelhas. Nisso eu já estava tremendo mais que vara verde. Mas eu senti que ainda não era isso. Foi quando ela ofereceu chocolate pra gente. Um ovo de Páscoa, que ela tinha ganhado do namorado da mãe dela, que é envolvido com magia negra. Quando ela pegou o ovo, o plástico era azul amarrado com uma fita vermelha. Então eu entendi o que era aquilo tudo. Nós oramos, repreendemos e fomos embora. Eu não dormi a noite inteira, de medo. Eu dormi nos pés da cama da minha irmã e do meu cunhado. Na época eu tinha 16 anos. No outro dia, quando fomos orar, a mãe dela, infelizmente, manifestou os espíritos ruins, confessando os planos que foram mandados para destruir aquela família. Foi a cena mais horrível que eu já presenciei. No nome de Jesus, ela foi liberta. Hoje em dia, alguns anos se passaram e agora eu sei que eu tenho o dom da visão. Deus me mostra ou me permite sentir as coisas só de entrar na casa das pessoas. Foi muito tempo e muita luta com o medo para entender isso. Hoje em dia, a moça se encontra fora dos caminhos do Senhor, envolvida até com coisas erradas. Mas creio que o inimigo ainda não venceu. Deus é maior que qualquer coisa mandada e ainda vai salvar aquela família. E esse foi o relato, Ana. Então, tem alguma coisa ou alguém querendo mal daquela família. Será que era lá o namorado da mãe dela que fez algum trabalho, alguma coisa no ovo de Páscoa? Porque as pessoas aproveitam às vezes, né? É época de trocar ovos, então você não vai achar estranho você receber um ovo. Porque se assim, quando você... do nada, tipo, alguém chega com alguma comida, algum presente, você fala, uai, por quê? Mas tá bom, obrigada. Agora, se é Natal, alguém chega com presente, você fala, ok, é porque é Natal. Se é seu aniversário, alguém chega com negócio, você fala, ok, é meu aniversário. Se é Páscoa, alguém chega com um ovo, você fala, ok, é um ovo. Mas as pessoas, às vezes, algumas pessoas com uma intenção ruim, triste, né? Triste. Então, talvez não fosse o futebol, né? Mas um ovo magiado. Alguém que estava querendo mal daquela família ou ainda quer. Bom, espero que realmente tudo acabe bem. Próximo relato. Relato sobre Páscoa. Aquilo era o coelho da Páscoa? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. Gente, eu não sei se é da luz, da lâmpada, mas eu tô ouvindo um pi muito fininho. Ou se é do meu ouvido, tô com problema, serei abduzida. Depois eu vou apagar a luz e vou ver se tá vindo da luz ou do que é algum aparelho eletrônico, sabe? É um pi bem fininho. Parece que tá no meu cérebro. Tá dando defeito a placa que os ETs colocaram. Tá dando interferência. Não, é que deve ser alguma coisa, mas tá irritando. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Olá, Ana, me chamo fulana e tenho 15 anos. E hoje eu vim contar um relato sobre a Páscoa, que eu presenciei. Era a véspera da Páscoa. Eu tinha por volta de uns 10 anos. Eu e meus pais resolvemos chamar os meus padrinhos e o meu primo para sair para jantar.
A noite estava ótima, estávamos todos felizes. E na hora de ir embora, minha Dinda me chamou para ir dormir na casa dela. Eu, como qualquer criança, aceitei o convite e fomos todos para a casa dela. Foi aí que tudo começou. Era por volta das 2h30 da madrugada quando chegamos na rua da casa. Percebi que o clima estava estranho. Eu não sei como explicar. Até que o meu padrinho parou o carro, abriu a janela, apontou para fora e disse: "Olha ali, 5 coelhos!" Achamos que era brincadeira. Então fomos olhar e Ana tinha mesmo 5 coelhos. Eram 4 brancos e um preto, que sempre estava na frente. Tipo, o preto guiando os brancos, é isso? O coelhinho preto. Peraí, vou espirrar. Sim! Pronto. Cadê? E um preto que sempre estava na frente parecia guiá-los. Eles iam até os portões das casas, olhavam e voltavam para o meio da rua. Eu achei tudo muito estranho, porque eles viram a gente e continuavam ali fazendo aquilo. Até que eles sumiram na nossa frente. Tipo assim, que nem fumaça. Pá. Ana, como é que 5 coelhos somem do nada? Nós ficamos com tanto medo que o meu padrinho ligou o carro e a gente correu para casa. No dia seguinte, eu achei que tudo não passava de um sonho louco. E eu perguntei a eles se era mesmo verdade que aconteceu aquilo, e eles disseram que sim. Bom, já se passaram 5 anos e não consegui achar nenhuma explicação. Eu queria saber se alguém consegue me dizer o que era aquilo. Bom, vamos tentar explicações. Eu vi numa loja esses dias que vende bichinhos, pets, assim. Tem lá hamster, coelho, porquinho da Índia para vender. E tinha uma placa nessa semana aí que passou, dizendo que nesta época de Páscoa eles não vendem coelhos. Por quê? Existe uma procura muito alta nessa época por coelhos de verdade, só que é só porque é bonitinho, sei lá, é Páscoa, a gente enfia um coelho numa cesta, dá de presente pra alguém, aí a pessoa, tipo, então, acabou a Páscoa, eu tenho que criar agora o coelho? Eu não quero, eu vou soltar no mato. E aí as pessoas abandonam. Então, tem uma alta procura e um alto índice de abandono dos coelhos. Então, por isso que essa loja não vende nessa época. Eles ficam um período dessa época de Páscoa sem vender para não ocorrer isso. Aí tava lá, um coelho é um pet como qualquer outro. Você tem que adotar, comprar, enfim, com responsabilidade. É como qualquer outro gato, cachorro, você vai cuidar, você vai, não é assim, catar, agora tá dando trabalho, vou soltar, né? Enfim, aí o que eu penso? Será que alguém pegou uns coelhinhos aí porque achou bonito e de repente escaparam os coelhos, eles estavam talvez procurando onde era a casinha deles, onde eles podiam entrar, se era possível entrar nessa casa, se era possível entrar naquela, não sei. É uma, né, é o que pode ser que aconteceu. Mas se você disse que eles sumiram na frente dos olhos de vocês, eu quero saber assim, eles sumiram, eles entraram em algum lugar e não apareceram mais, vocês desviaram o olhar e quando voltaram eles não estavam mais, ou eles assim, ó, como mágica, sumiram na frente. Porque se foi isso, é sobrenatural, alguma coisa aconteceu. Eles vieram de outra dimensão, de Ostara, que o negócio que tava, os coelhos realmente se materializaram ali, eram formas, pensamento, porque a gente sempre tá pensando em Páscoa, em coelho. Coelho traz ovos e não sei o que, coelhos. E aí, será que foi criado uma forma, pensamento, que essa época pode ter, realmente ganhou vida e tava por aí? E aí, ou realmente em outra dimensão, os coelhos podem estar colocando alguns ovos, sei lá o que, nas casas, não sei. Deixem aí suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Se já aconteceu com alguém, também conta pra gente. Cara, eu vi Papai Noel no Natal, quando eu tinha uns 5 anos também, 4 por aí, passando no céu. Eu lembro disso, minha prima viu a mesma coisa. Viu, e ela lembra, e ela confirma que viu também. Então, nós duas vimos Papai Noel passando no céu, em seu trenó. Então, vai saber. Se o Papai Noel passou, por que o coelhinho também não pode estar passando aí pra rua, sei lá. Não é?
Sabe por quê? Uma vez também era Páscoa, era época de Páscoa, não sei se era domingo de Páscoa ou ia ser, mas eu lembro que a gente estava saindo de Santo André para ir para Laranjal. E ainda dentro da cidade, não sei se a gente estava indo para Laranjal, mas a gente estava saindo de Santo André para algum lugar. E aí num lugar lá, ainda dentro da cidade, eu acho que eu vi também, mas eu não lembro direito. Mas minha mãe lembra, meu pai, né, que ele estava no banco da frente do carro, que passou um coelho branco com Ele passou com uma cesta na boca, mas o coelho não carrega a cesta na boca. Ele tinha ovos. Eu não sei, era um coelho, vários coelhos, não sei, que eles estavam ali no canteiro central, atravessando a rua, sei lá. Mãe, eu preciso perguntar pra minha mãe agora se eles tinham cesta, se eles estavam dentro de uma cesta, ou se tinha ovo junto, eu não sei. Sei que minha mãe ficou, nossa, olha lá o coelho, e era época de Páscoa, mas o que a gente pensou? Alguém deve ter usado realmente os coelhos, alguma coisa, pra fazer surpresa pra alguém, pra levar os ovos, essas coisas que eu acabei de falar aqui, né? Mas eles estavam no meio da rua, não era nem rua, eram duas avenidas grandes, era uma avenida que ia um monte de carro pra cá, canteiro central, e outra avenida que vinha pra cá. Era tipo um local bem movimentado de carros. E os coelhos estavam lá do canteiro central, atravessando o canteiro central, sei lá, algo assim, no meio da cidade. Será que era alguma coisa também? Não sei agora. Depois eu vou até perguntar pra minha mãe pra relembrar disso. Próximo relato e último desta coletânea temática de Páscoa. O ovo. Praga ou maldição? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Praga e maldição, mas vamos ver. O relato que eu vou contar aconteceu aqui na minha cidade natal. Eu não sei se é um moço ou uma moça que nos conta, tá? Ou se é a mesma pessoa. Não sei. O relato que eu vou contar aconteceu... Não é a mesma pessoa. Aconteceu aqui na minha cidade natal, no Rio de Janeiro. E aconteceu em abril de 2015. Eu tinha uns 12 anos. Eu moro numa rua sem saída. E aqui nessa rua tem muitos prédios, como se fosse um condomínio. E como os prédios são bastante antigos, muitas pessoas já faleceram aqui. Mas vamos ao relato. Eu estava brincando em frente a um prédio onde minha amiga morava. E nesse mesmo prédio havia morrido uma senhora. Como abril é uma época de Páscoa, tinha uns ovos na frente do prédio. Tinha uns ovos na frente do prédio onde a gente estava brincando. Particularmente, eu achava que esses ovos eram macumba e eu não queria mexer nisso. Eram ovos de Páscoa mesmo que tava lá, tipo, tá aqui na frente do prédio. Aí você fala, tá muito fácil, não tem ninguém por perto, deve ser uma macumba. Ai. Eu não queria mexer nisso, mas os meus amigos pegaram, porque acharam bonitinho. Ele estava todo escrito e desenhado. O ovo, e eles começaram a brincar com os ovos. Eu fiquei na minha, mas uma amiga jogou o ovo em mim, achando que eu estava brincando. O ovo se quebrou em cima de mim. Era ovo mesmo, não era ovo de Páscoa de chocolate. Eram ovos de galinha, pelo que entendo, pintados, decorados. E eles estavam ali na frente do prédio. Então ela jogou o ovo em mim, e o ovo quebrou em cima de mim com um cheiro horrível. Eu fui para minha casa me limpar e disse que eu não ia descer para brincar mais naquele dia, pois já estava muito tarde. Tomei um banho para tirar aquele cheiro horrível e fui pro meu quarto para dormir. Secando o meu cabelo no quarto, eu vi um reflexo no vidro do meu guarda-roupas. Era o reflexo de uma mulher. Desesperada, eu gritei muito alto para os meus pais. Mas quando meu pai chegou, ele disse que era coisa da minha imaginação e me mandou dormir. E eu obedeci. Mas nada de pregar os meus olhos naquela noite. E quando eu consegui dormir, acordei com os meus braços todo arranhados, os meus braços arranhados. Mas não era um arranhão qualquer, eram arranhões profundos e ardiam muito. Fui para a escola, expliquei o que aconteceu a uma amiga minha, que é espírita. Ela me disse que sentiu uma energia estranha, que era para orar e pedir uma solução para o que estava acontecendo. Mas nada do que eu fazia me ajudava, e cada dia que passava eu ficava numa situação pior. Eu acordava agora com muitas olheiras bem roxas,
meus braços e pernas arranhados. Eu tinha desejos estranhos. Teve um que eu senti que era vontade de tomar shampoo. E também tinha uns hematomas roxos, esverdeados na minha costela. Com medo de contar aos meus pais, eu continuei em segredo e resolvi buscar ajuda novamente dessa minha amiga espírita. Vou espirrar, peraí. Pronto, continuando. Me perdi. Achei. Ela me disse que poderia ter sido uma praga ou uma maldição, sei lá, que jogaram em mim. Na verdade, jogaram no ovo e que era para eu pedir ajuda a uma outra pessoa, porque isso era demais para uma criança como ela cuidar. E eu fui e pedi ajuda ao pai de uma outra amiga que também é espírita. Ele também disse que não podíamos ter brincado com isso e fez uma oração para aquilo ir embora e não voltar mais contra mim. Agora, sempre quando eu vejo uma coisa que para mim se assemelha a algum tipo de trabalho, sei lá, eu atravesso a rua e vou por um outro caminho. E foi esse o meu relato, Ana. Um beijo para você, obrigada. Então, não dá para saber, mas como tem uma coisa meio suspeita, né? Por que deixar aqueles ovos decorados bonitinhos na frente de um prédio, no chão, sei lá? Se você vê que claramente eles fazem parte de uma decoração, aqui também tem um negócio, tá ali, que nem um presépio, sei lá, faz parte de uma decoração. Mas sozinho ali na frente do prédio, tipo na rua, por que alguém ia deixar ali? Então, peraí, isso aqui pode ser uma outra coisa, né? E aí a criançada começou a brincar com aquilo, jogou nela, onde quebrou nela. Talvez alguma coisa tenha realmente, sei lá, feito ali algum efeito que não era para ser para ela. Mas por que também que a pessoa ia... Bom, não sei, vai saber, né? Ovos de Páscoa, nesse caso, ovos amaldiçoados, vai saber. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham tido uma ótima Páscoa, um ótimo dia, tenham uma ótima noite e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.